solar. Uma das maneiras de manter o produtor no campo é investindo em qualificação. Com técnicas melhores, ele se torna mais eficiente, sendo mais produtivo no seu trabalho. E para fornecer ensino técnico de qualidade, existem vários programas disponíveis. O Pronatec é um importante programa do governo federal criado para fornecer cursos técnicos através de instituições de ensino em todo o país. Em 2014, foram inscritos mais de 4,6 milhões de jovens nos cursos oferecidos e em 2015 deve ser investido o valor de 14 bilhões de reais no programa para que o número de inscritos chegue a 8 milhões. Apesar do peso desse programa, muitos brasileiros não sabem como fazer uso dele. O governo federal tem um programa que é o Pronatec, que é o Programa Nacional de Capacitação de Mão de Obra em todos os setores no Brasil e que certamente esse programa vem casar com essa necessidade. Então hoje, felizmente, temos políticas públicas, temos programas que, seja do governo federal, seja do governo do estado, para auxiliar, ampliar a oferta da capacitação, da qualificação profissional. Os cursos Pronatec 2015 abrangem mais de 400 áreas de conhecimento e são oferecidos em instituições de ensino da rede pública e privada, além de instituições do Sistema S, como Senai, Senac, SESI, Senar e Senat. Além desse programa, outros também são fornecidos atualmente pelo Estado e pelos municípios, de modo a melhorar a qualificação de trabalhadores em todo o Brasil. No próximo bloco, estaremos de volta com mais informações. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Veja agora a previsão do tempo em Paracatu e Unai. De acordo com a CPTEC e INPE, a previsão do tempo em Paracatu para essa quarta-feira é de sol na maior parte do dia, com temperatura máxima prevista de 25 graus, mínima 14 graus. Em Unai, a máxima prevista 29 graus, a mínima 14 graus. Uma das grandes dificuldades para os pequenos agricultores é a permanência no campo, por razões diversas, que vão desde a escassez de recursos até desentendimentos entre famílias. Muitos acabam vendendo suas propriedades e vindo para a zona urbana. Para ajudar no combate a esse êxodo rural, a Emater trabalha em várias frentes. Que uma das maiores dificuldades que nós temos enfrentado e que uma das nossas preocupações é a sucessão rural. Quem que vai daqui 10, 20 anos ficar lá na propriedade rural? Então, se nós não dermos condições ao nosso pequeno produtor, aquele agricultor familiar que está lá com a sua família, de dar condições de vida para seu filho, para sua filha, para que eles possam criar e desenvolver na fazenda, daqui 10, 20 anos eles estarão na cidade. E quem vai estar lá produzindo? E a preocupação da Emater é válida. A agricultura familiar é que guarnece a mesa do brasileiro diariamente. No último dia 1º, o vice-governador Antônio Andrade esteve em Paracatu na inauguração do Centro de Treinamento dos Produtores Rurais. Na oportunidade, ele recebeu reivindicações de produtores da região. Tornar o leite produzido em Minas mais competitivo em todo o país. Esse é o desejo unânime dos produtores. Mas, para que esse objetivo seja alcançado, algumas barreiras precisam ser derrubadas. Uma delas, e talvez a mais alta de todas, é a barreira fiscal. Eu e Valdir, depois de discutir exaustamente na CEMIL, na Central Mineira de Laticínios, algumas reivindicações importantes para o setor leiteiro, por exemplo. Hoje, quando nós vendemos leite de Minas Gerais para São Paulo, por exemplo, que é um dos estados grande consumidor de leite, nós temos uma barreira fiscal muito grande. E isso pode ser atenuado com uma alíquota menor.
Essa guerra fiscal que existe hoje entre os estados prejudica os estados produtores. Então, tanto eu como o Valdir fizemos a reivindicação que diminua essa alíquota e também que acelere o repasse do crédito ICM para as cooperativas. No caso da nossa cooperativa, nós temos em torno de 5 milhões de reais de crédito ICM, a CEMIL tem em torno de 9 a 10 milhões, as outras filiadas volumes parecidos com o nosso. Então esses créditos ICM são revertidos para a compra de equipamentos como caminhões, caminhões frigoríficos, caminhões com caixa térmica para transportar produtos lácteos de indústrias de Minas Gerais. Outro sonho antigo dos produtores de Paracatu é a pavimentação da estrada que passa pela região do Entre Ribeiros, sentido Brasilândia. Por lá, sai boa parte da produção de soja e milho da região noroeste. E devido às condições precárias da via, muitos grãos ficam pelo caminho. Outra reivindicação que não pode calar é a continuidade da estrada Paracatu, projeto Entre Ribeiros, Brasilândia. Por que isso? Nós estamos ali na maior região produtora do noroeste de Minas, uma produção muito diversificada. Entre Ribeiros tem semente, tem milho para consumo, tem soja para a indústria, tem frutas. Com a estrada isso facilitar. E agora, nesse processo dessa luta que inclusive a Campo dirige, junto agora apoiada pela Minor, da estrada, da ferrovia que vai passar no noroeste, a ferrovia Pirapora a Anápolis, passando aproximadamente próximo da Poço da Branca, na divisa entre os municípios de Unai e Paracatu. Nós precisamos estar com esse asfalto pronto Entre Ribeiros, que é mais uma forma também de levar para o intermodal férreo da ferrovia Pirapora, Porto de Vitória, no Espírito Santo. Nós podemos escoar a produção. Uma produção com custo menor de logística valoriza o preço do milho e da soja da região. Então a nossa reivindicação para o nosso vice-governador é a diminuição da alíquota de transferência, de venda de leite de Minas Gerais para outros estados, como por exemplo o estado de São Paulo, o retorno do crédito CMS das nossas indústrias e a continuidade da estrada Entre Ribeiros. Essas ações vão sempre trazer benefícios para os produtores na melhoria principalmente do preço do leite, no preço dos grãos produzidos aqui. Os produtores melhor remunerados geram mais emprego, a economia da cidade aquece, Então acho que esse é um momento importante. Um dos maiores motivos de nós estarmos aqui é que com a presença do vice-governador, nós somos líderes rurais do município, temos essa obrigação de fazer essas reivindicações. E pedimos vocês da comunicação para reforçar essa reivindicação junto ao governo do estado. Se as reivindicações dos produtores de Paracatu forem atendidas pelo vice-governador, em breve a região noroeste de Minas contará com uma nova via de escoamento compatível com essa expressiva produção. Quanto às barreiras fiscais, resta a esperança de uma redução, mesmo que seja tímida e a longo prazo. Infelizmente, as questões nossas de produtores rurais, elas estão muito mais aquém da porteira para fora. Dentro da porteira nós somos bons. Muito bons. Nós produzimos, hoje a maior produtividade de soja é do Brasil. A produção mundial de soja é do Brasil. Nós caminhamos largamente para ser uma das melhores produtividades de milho. E assim todos os produtos agrícolas. Então nós somos um exemplo, queremos ser o grande exportador, queremos ser o grande produtor de grãos, de carne do mundo, mas para isso nós temos que vencer algumas barreiras. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Hoje é dia de comprar barato. Hoje é Terça Louca Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados, produtos da cesta básica. É preço baixo em todo o supermercado para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Terça Louca Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até às 21 horas.
IMEA eleva a estimativa à safra de milho 2014-15. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, voltou a elevar sua estimativa para a safra de milho 2014-15 no estado. A expectativa é de uma colheita de 20,33 milhões de toneladas, 14,23% acima da projeção anterior e 14,74% maior que a safra 2013-14. Os números foram divulgados nesta última segunda-feira. A revisão é reflexo do aumento tanto da produtividade quanto da área estimada para o cultivo do cereal. A produtividade média esperada foi elevada em 3,34 sacas por hectare e deve ficar em 103,36 sacas por hectare, 12,78% maior que a produtividade observada na safra anterior. Cai preço do trigo no mercado interno. A expectativa de uma boa safra de trigo fez o preço do grão cair no mercado interno. O valor é menor desde 2013, fazendo alguns produtores reduzirem o plantio com base nas previsões. O volume produzido deve ultrapassar as 7 milhões de toneladas neste ano, mesmo com diminuição da área plantada, um aumento de 18% em relação ao ano passado, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento Conab. Anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar é adiado. O Ministério do Desenvolvimento Agrário adiou para o dia 22 o anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar, originalmente programado para a segunda que vem, dia 15. No dia 28 de maio, durante a audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado, o ministro Patrus Ananias disse que o Plano Safra da Agricultura Familiar não será inferior em relação ao destinado na safra anterior, 24,1 bilhões de reais. Produtores de soja estão cautelosos com o Plano Safra 2015-16. Segundo a AproSoja Brasil, este ano não é ideal para o produtor realizar grandes investimentos, como a abertura de áreas e tecnologia. Após analisar o Plano Agrícola e Pecuária da safra 2015-16, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Brasil, AproSoja Brasil, orienta que este ano não é indicado para a abertura de novas áreas e nem para investimentos em tecnologia. O aumento de até 2,75 pontos percentuais nos financiamentos para a agricultura empresarial é um dos motivos. As novas condições do Plano Safra passam a valer em 1º de julho. Embrapa seleciona produtores interessados em cultivares de mandioquinha salsa. A Embrapa divulgou a oferta pública de cultivares de mandioquinha salsa, recentemente lançadas pela estatal no mercado. O prazo é até o dia 31 de julho. As cultivares BRS Catarina 64 e BRS Rúbia 41 têm produtividade média acima de 30 toneladas por hectare e ciclo de 8 meses entre o plantio e a colheita. São ainda moderadamente resistentes a nematóides. As sementes são altamente valorizadas e envolvem muitos cuidados na hora da produção. O maior drama provocado pelo percevejo atinge os produtores de sementes. É porque qualquer picada do inseto pode inviabilizar o vigor e a germinação da semente. Os sementeiros buscam métodos para evitar os danos causados pelo inseto. Hoje em dia, os métodos para combater o percevejo usualmente é o químico, né? Existe o manejo integrado de pragas, existe até insetos que combatem o percevejo, que são inimigos naturais, mas comercialmente é o método químico que é utilizado hoje em dia. Os danos do percevejo na soja são maiores do que se imagina. Especialistas ensinam como identificar o percevejo da soja na produção, que interfere na qualidade da soja e nos custos do produtor. O método de identificação do percevejo na lavoura é o que a gente chama de batida de pano, né? A gente escolhe alguns talhões na área para a gente identificar, a gente faz essas batidas de pano e identifica o percevejo na área. Os danos do percevejo, eles são... por isso que o percevejo é muito problemático, né? Vamos dizer assim. Porque o percevejo, ele é um dano que não é visível. Aquele dano que é no calador, que a gente acha lá os grãos xoxos, os grãos ardidos, esses grãos é mínimo, porque a maioria desses grãos, quando eles estão xoxos, eles saem na colhedeira pelo ventilador atrás, né? No que o grão é batido. Então esse dano não é percebido, né? Vamos dizer aí, quando se quantifica no caminhão 10% de perda de produtividade, na verdade esses 10% pode ser 30%, pode ser até 50%, né? Depende muito daquele dano. Então o dano deve ser percebido na planta, colher assim 10, 15 plantas numa área e a gente vai identificar exatidão no dano que está ocorrendo.
Às vezes, a soja, que não tem condições de ser comercializada como semente, pode ser vendida como grão, mas o que se perde ainda na lavoura é muito mais. O Paracatu Rural de hoje fica por aqui. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário aqui na TV Minas Brasil. Acesse o nosso portal www.paracaturural.com.br. Envie sugestões, críticas, esperamos o seu e-mail, contato@paracaturural.com.br. Obrigado pela sua atenção, que Deus o abençoe e até amanhã.